Se você está assistindo agora, principalmente você que tem grupos aí do Minuto com Deus, compartilhe essa mensagem. Tem uma opção aí para você compartilhar. Aí vai aparecer um link para você compartilhar. Compartilhe com seus contatos, com seus grupos, porque assim mais pessoas vão receber essa mensagem, essa ministração, vão poder ser abençoados. E a terra está sendo repleta da glória de Deus. E você que está assistindo, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, escreva o seu nome, de onde que você está falando. A gente quer conhecer você. Amém? Você também pode se tornar membro. Existe um íconezinho aí na sua tela, onde você clica e você se torna membro. É um valor bem baixinho, bem democrático, assim, fácil de todos assumirem mensalmente, mas que nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo, a continuar fazendo as nossas mensagens. Amém? Atos no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Irmãos, o que eu tenho, eu te dou. Essa foi a expressão que Pedro e João usaram para falar com aquele coxo que estava ali à porta do templo para pedir esmolas. Algumas lições eu tiro dessa passagem. Eu queria compartilhar com você. É interessante como nesses tempos de quarentena, de crise, dessa nova realidade que nós estamos vivendo, como que algumas passagens bíblicas vão ser pregadas novamente. Isso é notório. Nós vamos ter que revisitar muitas passagens bíblicas e compreender o que Deus quer falar conosco. Mas agora sob uma nova ótica, sob um tempo de crise, sob um tempo de quarentena, sobre um momento de desafio que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu percebo aqui é sobre a importância da oração. Pedro e João tinham o costume de orar. Eles estavam ali indo ao templo para orar, às 3 da tarde. Por quê? Eles tinham andado com Jesus, eles tinham vivido com Jesus durante 3 anos e meio, e eles viram como a oração era importante para Jesus. Em todos os momentos, Jesus se retirava para orar, para falar com o Pai. Então, eles absorveram esse ensinamento a respeito da oração com o próprio Cristo. Eles entendiam a importância da oração. Eles não oravam de forma automática, religiosa, mas eles tinham muito mais do que um hábito.
eles tinham o prazer de orar. Eles tinham o prazer de falar com Deus. Nesses tempos de quarentena, de crise, de Covid-19, nós, de uma forma até meio que forçada, estamos orando mais. Estamos buscando mais a Deus, estamos clamando mais a Deus. Muitas vezes Deus permite as adversidades, as crises, o tempo de angústia, de dor, de tristeza, para que nós nos voltemos para a oração. A oração para nós passa a ser uma necessidade e um prazer. O prazer de estar na presença do Pai. Porque a oração, como a gente aprendeu, né, na escola dominical, em muitos ensinamentos, oração não é só falar com Deus. Se perguntar para qualquer cristão o que é oração, é falar com Deus. Não é só falar. Falar eu falo com qualquer pessoa. Eu falo com qualquer um na rua, em algum estabelecimento comercial. Oração é mais do que isso. Oração é intimidade. Oração é você alcançar o profundo do coração de Deus, é você conhecer a mente de Deus. Oração é você se derramar na presença do Pai. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus através da oração. Pedro e João entenderam isso. E eles tinham um lugar específico para orar, que era o templo. A igreja, o templo, não é um lugar onde Deus habita, mas é o lugar onde eles se reuniam. Crie o hábito de cultuar a Deus onde você estiver. Se você estiver viajando, você está num hotel, num quarto sozinho, faça ali o seu culto, faça ali o seu momento de adoração, de oração a Deus. Atos capítulo 17, Atos 17 a 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu vou fazer um templo aqui para Deus morar dentro dele. Não, Deus não habita no templo. Você pode fazer o templo para que seja um lugar confortável, que seja um lugar acessível, que tenha ali um ar-condicionado, para beneficiar as pessoas. Mas Deus, Ele habita no nosso coração, não é no local. Uma vez, Jesus conversando com uma mulher samaritana, eu falei disso numa live essa semana, no Instagram. Jesus estava conversando com uma mulher samaritana e a mulher começou a falar sobre adoração. E ela falou assim, olha, nós samaritanos, acreditamos que aqui nesse monte é o lugar certo de adorar. Agora, vocês judeus acham que é lá em Jerusalém. Onde é o lugar certo? Como se ela dissesse assim, qual que é a igreja certa para eu estar? Qual que é o lugar de cultuar a Deus? E Jesus disse para ela assim, olha, vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo para ela? A atitude é mais importante do que o lugar. A atitude do seu coração para Deus é mais importante do que o lugar onde você está. Então você pode estar em qualquer lugar. Você pode orar a Deus, você pode adorar a Deus. A Bíblia diz que Jonas orou de dentro de um grande peixe. De dentro de um grande peixe, ele orou a Deus. Ele não estava no templo, ele não estava no Sinai, ele estava dentro de um peixe e orou a Deus. Então a atitude é mais importante do que o lugar. Livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, fala assim: eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. E o verso 27 ele fala assim, olha, porei o meu espírito, eu colocarei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. O Espírito de Deus está dentro de nós, foi colocado dentro de nós.
no dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo. E o apóstolo Paulo colocou assim, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Paulo diz que nós somos templo de Deus. Por isso que a gente fala que nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o lugar de habitação de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui. Aquele homem, ele era levado para a igreja todos os dias. O verso 2 fala isso. Ele era levado todo dia. Mas ele nunca tinha experimentado algo sobrenatural com Deus. Ele ficava sempre ali na porta. Ele tinha uma necessidade, uma deficiência, ele dependia de pessoas, mas ele não conhecia verdadeiramente o poder de Deus. Isso aqui fala de pessoas que eles vão para a igreja, mas ele não se envolve. Pessoas que, antes da crise, eles iam para a igreja, frequentavam a igreja, mas eram meros frequentadores de igreja. Eles estavam ali, mas o coração deles não estava ali. O coração deles estava lá fora. O coração deles não estava nas coisas de Deus. Eles têm até uma aparência de que são piedosos, de que são compassivos, mas a mente deles é impura. Está em outras coisas. Está em qualquer outra coisa. No dinheiro, no sexo, no poder, na corrupção, na ganância, menos em Deus. Fala de pessoas assim. É preciso entregar o seu coração a Deus. É preciso confiar no Senhor. É preciso mergulhar de cabeça, se entregar totalmente a Ele. Tem pessoas que entregaram uma parte da sua vida a Deus, mas tem uma parte que ela não permite que Deus entre, que Deus vasculhe, que Deus modifique. Deus já falou com você. Deus já ministrou seu coração em outras mensagens. Lá na sua igreja, Deus já falou o que você precisa mudar. Mas você não muda. Você não permite que Deus provoque uma mudança no seu coração. Você continua na porta. Você não entra. E continua ali na porta, vivendo de esmolas, vivendo das migalhas. É o que o Espírito Santo mandou falar para você. Amém?